Meu nome é Alice. Meu nome é Viviane. Meu nome é Gabriel. Meu nome é Adriele. Meu nome é Franciele. E o nosso trabalho de física é sobre trabalho, potência e quantidade de movimento e conversão. Nós somos da turma C1. Trabalho e potência. Podemos definir trabalho e potência como a capacidade da forma de produzir deslocamento. Toda vez que você aplica a força a um corpo, na realidade existe uma tendência desse corpo sofrer deslocamento. A ideia é que existe uma tendência e não necessariamente que o deslocamento vai efetivamente acontecer. Se a força produz deslocamento ou é capaz de produzir deslocamento, logo nós dizemos que realiza trabalho. Se essa força aplicada no corpo não é capaz de produzir deslocamento, logo ela não realiza trabalho. A ideia é que para forças constantes a gente define o trabalho como sendo um produto entre a força, o deslocamento produzido e o cosseno de θ. Vemos aqui na representação. O que seria essa força aplicada ao corpo de deslocamento? Pensando em um bloco numa superfície horizontal, essa força F aplicada e o deslocamento ΔS acontece. Na verdade, podemos analisar essa equação da seguinte maneira. Quais são as possibilidades de uma força ou do trabalho de uma força ser igual a zero? Como ela é dada pelo produto de três termos, naturalmente ela vai ser zero quando um dos três for igual a zero. Pensa só, se a força F é igual a zero, é claro que essa força não pode realizar o trabalho, porque ela nem existe. F igual a zero. Não tem força, logo não tem trabalho. Quando a força existe, não há deslocamento, logo o trabalho realizado é zero. Lembra, sempre que a força não consegue produzir deslocamento, então ela não realizou o trabalho. Outro detalhe, se o cosseno de θ for zero, logo o trabalho também é zero. O cosseno de θ é quando o ângulo é 90 graus. O que significa isso? Significa que se a força F aplicada for perpendicular ao deslocamento, significa que essa força não realiza trabalho. Como assim? Na realidade, Na verdade, é claro que para existir esse deslocamento, caso este corpo estivesse em repouso, esse deslocamento acontece mediante a realização ou aplicação de uma força. Mas a ideia é que se você observar aqui outras forças que atuam nesse bloquinho também, por exemplo, a força peso aqui é uma força vertical e o deslocamento ele é horizontal. Na verdade, o que acontece é que essa força peso, por exemplo, por ser Quantidade de movimento e conversão. Colisão. Vamos falar agora de um princípio muito importante, que é o princípio da conversão da quantidade de movimento. Normalmente, nós vamos utilizar esse princípio nos problemas de colisões e nos problemas que acontecem explosões. No caso de uma colisão, a quantidade de movimento do sistema antes deve se conservar de igual modo. E mesmo acontece no caso de uma explosão. Como assim? Vamos imaginar duas bolas de bilhar, duas bolas de sinuca, porque é a forma mais simples de se explicar. Duas bolas de sinuca de tal maneira de uma bola está em movimento e a outra bola está em repouso, mas poderia ser as duas bolas em movimento. Isso pouca diferença faz. Isso aqui é antes da colisão acontecer. Então, antes da colisão acontecer, uma bola tem velocidade v e a outra em repouso. Aí vai acontecer uma interação. Então, durante a interação, uma bola vai encontrar na outra. Quando as bolas estiverem encostadas, haverá uma transferência de impulso entre bolas. Como assim? A bola que estava chegando vai aplicar na bola que estava parada uma força F, só que pela terceira lei de Newton, a ação é igual à reação. Então, a bola que chegou vai sofrer uma reação de mesma intensidade, só que no sentido contrário. Então, ele teria negativo F. Poderíamos considerar que esse sistema aqui é um sistema isolado, de forma externa. Como assim? Um sistema no qual o atrito durante essa interação ele é desprezado, de tal maneira que só vai interessar o que está acontecendo aqui dentro. Forças fora disso não interessam. Então, isso aqui constitui o que nós chamamos de um sistema isolado. Se isso aqui é um sistema isolado e é um sistema isolado de forças externas, apenas F menos F estão agindo no sistema. Para este sistema isolado, eu posso tentar interpretar qual vai ser a aplicação do teorema do impulso. Conforme nós vimos, impulso tem que ser igual à variação da quantidade de movimento.
Portanto, impulso tem que ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Quem vai ser o impulso aplicado na bola 1? O impulso aplicado na bola 1 vai ser igual a menos a força multiplicada pelo tempo, só que cada impulso total no sistema. O impulso total no sistema vai ser o impulso da bola 1, soma com o impulso da bola 2. O impulso da bola 2 vai ser a força multiplicada pelo tempo. Então, isso aqui tem que ser a quantidade de movimento final, menos a quantidade de movimento inicial. A força tem a mesma intensidade do que tem sentidos opostos. O tempo de interação é o mesmo, e o tempo que durou a colisão. Por esta razão, quando você somar essas duas partes aqui, isso aqui vai dar zero. Se isso aqui dar zero, nossa conclusão é que a quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial, ou seja, a quantidade de movimento que existe no sistema antes da colisão acontecer tem que ser igual à quantidade de movimento no sistema depois da colisão acontecer. A este princípio nós chamamos de princípios da conservação da quantidade de movimento. Então, sempre que vocês tiverem um sistema isolado de forças externas, e normalmente a gente considera um sistema isolado aquele sistema no qual somente forças internas estão atuando. É um sistema isolado de forças externas. Nós podemos dizer que a quantidade de movimento total, movimento linear, deve se conservar, então. Quantidade de movimento total é importante destacar este total. Total porque somar todas as quantidades de movimento. Isso deve se conservar. Este princípio é muito útil no estudo das colisões e no estudo das explosões. Potência mecânica. A potência mecânica, ela é, por definição, a relação entre o trabalho realizado pelo tempo. Portanto, a unidade de potência é o watt. Joule por segundo, por definição, é o watt. O que significa a potência de uma força, uma potência mecânica? Na realidade, está associado com a rapidez, entre aspas, com que o trabalho ele é realizado. Ou seja, se um trabalho é realizado em um tempo muito pequeno, quer dizer que esse sistema que produziu esse trabalho tem alta potência. Agora, se esse trabalho foi realizado em um longo intervalo de tempo, é que esse sistema produtor desse deslocamento é um sistema que tem baixa potência. A gente ainda pode perceber que se a gente transforma aqui ou aplica a relação do trabalho Fx ΔS aqui, a gente pode ainda escrever que a potência mecânica ou potência média é o produto entre a força e a velocidade média. É uma equação que pode explicar o que temos nos carros. O carro apresenta uma potência constante. Qual é a relação entre força e velocidade? Quando você vai passando as marchas do carro, o que você observa? Quando você está em baixa velocidade, que são as primeiras marchas, primeira e segunda, o carro tem uma grande força. Pouca velocidade, grande força. Já na quinta marcha, ele está em uma alta velocidade. Em compensação, o carro tem força pequena. Explosão. Explosão, então, seria uma situação na qual você tem apenas um objeto. E este objeto único que existe, em um certo momento ele vai explodir. Ele pode estar em movimento ou não. Vou considerar ele parado. Quando ele explode, ele vai então se dividir em 3 pedaços diferentes. Vamos supor 3 ou 4, não importando o número de pedaços. O que importa é que vai ter pedaços diferentes. Se antes a quantidade de movimento, por exemplo, era 0 e podia estar em repouso, então o desenvolvimento antes é igual a 0. Depois, quando acontece a explosão, somente forças internas vão agir no sistema, e forças internas agindo no sistema isolado, vão se cancelar mutuamente, dando impulso total nulo, e nós vamos chegar à mesma conclusão que nós chegamos anteriormente, que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Daí, quando você somar estas quantidades de movimento, a quantidade de movimento 1, quantidade de movimento 2 e a quantidade de movimento 3, ora antes estava em repouso, depois os 3 pedaços estão em movimento. Como é que antes pode ser igual a depois? Observe que estes 3 vetores aqui, dependendo de quem sejam os módulos das quantidades de movimento, pode dar 0. E para que a quantidade de movimento seja conservada, esta soma vetorial tem que dar 0. Para que após a quantidade de movimento antes seja igual à quantidade de movimento depois. Então, todos os problemas que tiverem colisões e explosões, você poderá aplicar o princípio de conservação da quantidade de movimento. Antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Se tiver mais de um corpo em movimento, você vai usar a fórmula Q antes e a soma de tudo. Depois, se tiver mais de um corpo em movimento, é a fórmula Q depois e a soma de tudo. Mas não é uma soma qualquer, é a soma vetorial.